É isso! Qual que é o nome que a gente decidiu? Eu esqueci. Era Livrando Sua Cara. Livrando Sua Cara. A gente decidiu por um motivo metafísico que vai chamar Livrando Sua Cara, porque eu sei que você é um cara de pau, que você não vai ler o livro e você tem vestibular, né? Mas tem matemática, física, química, né? Essas coisinhas tranquilas de estudar. E aí, o que a gente faz? A gente também vai falar de livros tranquilos de estudar. Sim. E vai livrar a tua cara. Exatamente. Na verdade, a minha função aqui, dessa vasta rede mundial de computadores, é desmistificar a literatura e falar que pode ser legal. Eu gosto de literatura. Eu só não gosto de literatura via supositório. Não, porque a maioria né? Mas enfim, já que não podemos mudá-la, a gente tá tão cético quanto Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade deste livro. Nesse caso especificamente, esse livro é um livrão da porra. É incrível e, assim, é legal. Por que a gente falou isso, que a gente tá tão cético quanto o Carlos Drummond? Porque esta obra aqui é de uma fase que ele já tava mais velho, ele já tava descrente do mundo, O dono nas descrente costas. da vida. Ele tava de saco cheio, os sonhos dele não deram certo, os projetos políticos dele faliram. Ele teve a transição de um mundo cheio de esperanças para um mundo do jeito que ele mais ou menos é. E basicamente o Drummond ele passou por todas as fases do modernismo, que são 3 no total. E, enfim, ele começou lá com tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. É isso o tempo todo, que ele lançou numa revista antropofágica. Sim. E que ele pegou muito, né, a toada ali da Semana 22, ficou extremamente famoso. Ficou muito famoso. Foi o texto de lançamento dele, é um dos textos mais lidos da literatura brasileira. É um dos textos que até quem não lê conhece. Pelo menos já ouviu falar, ou já escutou alguém usando de alguma forma. Pra alguma coisa. Mas enfim, ele começou com esse grande texto, né, com esse grande poema. E aí depois ele foi pra segunda fase do modernismo, que é uma fase mais social. Engajada política. Né, engajada politicamente. Sabe quando você entra na faculdade e tal? E que você tá lá, ó, querendo mudar o mundo. Você fala, agora eu vou conseguir. Você faz 2 coisas, que é tentar mudar o mundo e ir pro bar. Ao mesmo tempo. Esse era Drummond. É justamente o que o Drummond de Andrade fazia. Exatamente, e que foi com A Rosa do Povo, né? Que é um livro, assim, também bem famoso dele. Um excelente livro. E que tem como um dos maiores poemas aquele em que ele fala que uma rosa tá nascendo do asfalto, né? E que ele tem também toda uma questão ali de que por mais que o mundo seja cinza e complexo, ainda assim dá pra nascer uma flor e furar o asfalto, né? Puta hippie, né? Puta hippie, cara. Puta hippie, ponga. Né? Ele fala assim, era feia, eu sou péssima em decorar trechos de qualquer coisa, tá, gente? Mas ele fala mais basicamente assim, era feia, mas teve força pra furar o asfalto. Então fez parte dessa coisa social, desse engajamento que ele tinha político e de querer transformar o mundo e tal. E aí ele foi pra essa fase aqui, gente, com o lançamento de Claro Enigma, que é um velhinho que já não aguenta mais, não. Que já é uma fase um pouco mais honesta dele. Ele começa o livro, o poema chama de Solução, e ele é assim: escurece e não me seduz, tatear se quer uma lâmpada. Pois que aprouve ao dia findar, aceita a noite. Que é o cara chegando e fala assim, diante do que é a noite, que é a escuridão, que é o claro enigma, né? Claro enigma. Que é algo que é sombrio, mas é óbvio. Diante disso, ele já não quer mais fornecer a luz. A luz sempre com aquela coisa polínea, a luz como razão, né? É um sujeito que ele desistiu de tentar racionalizar um mundo que é complexo, que é ambíguo, cheio de antinomias e injustiças e problemas. Exatamente. Né? E ele usa, né, o aceita a noite. Então, assim, a noite veio, ele viu, ele não tá com coragem nem de botar uma lâmpada ali, entendeu? Porque ele viu que não vale a pena, né? Inclusive tem até um trecho em uma parte do livro que ele fala: o mundo, meu bem, não vale a pena. Porque pra ele, gente, não tá valendo Nossa, eu mais. abri exatamente nessa porra. Eu tinha marcado também. Caraca, gente, isso não foi combinado. Não foi combinado. O mundo não vale o mundo, meu bem. Eu plantei um pé de sono, brotaram 20 roseiras. Se me cortei nelas todas, e se todas me tingiram, de um vago sangue jorrado ao capricho dos espinhos, não foi culpa de ninguém. O mundo, meu bem, não vale a pena. Olha isso, cara, leve. E ele fala assim, ó, eu plantei várias flores aqui e elas me cortaram, sabe? Só que isso não foi culpa de ninguém. Porque ele percebeu, e ele está tão cético a ponto de que ele botou a culpa nele enquanto ser humano, né? Enquanto homem ali, da questão de, olha, não vale. Não adianta, não é culpa de ninguém, mas as rosas que eu plantei me machucaram e eu não tô afim mais de lutar. Eu também gostei disso, porque assim, eu sinto uma franqueza nele quando ele fala isso, porque, convenhamos, de fato no asfalto não vai nascer nenhuma flor, né? As coisas são um pouco elas são, e eu sinto assim, o poeta ele tende, né, a impor um pouco a metafísica dele no mundo, né? E uma subjetividade, Sim, né, exato. Tamanha.
E que a gente até brinca, né? Quando a gente fala assim, isso tem um ar poético. Normalmente é porque, lúdico, né? É uma coisa lúdica, uma coisa que tem uma função ali não literal e que costuma ser mais romantizado, né? Sim. Não necessariamente, mas é essa imagem que vem quando a gente fala isso. Sim, é uma Nesse caso, não é assim, né? Nesse caso... Aquele é um poema, ele virou um poeta maldito. Exatamente, Ele ainda é poético, claro, né? O que eu tô dizendo é quando a gente fala essa questão de um ser poético, a gente tende a banalizar pro lado mais romantizado da coisa. Inclusive aqui esse livro ele cita, tem um livro que chama Engaia a Ciência. Tá Meu bom. Deus, hoje eu tô bom de abrir página. Vamos sair daqui e apostar na loteria. Que é o nome de um livro do Nietzsche, né? Que é Gaia Ciência. O nome Gaia Ciência significa uma ciência, né? Uma ciência no sentido de química, biologia, uma ciência no sentido de um conhecimento feito de forma alegre. E ele chama Engaia Ciência. Portanto, é um conhecimento triste. É o conhecimento bad. E aí ele fala: a madureza, essa terrível prenda que alguém nos dá, raptando-nos com ela, todo o sabor gratuito de oferenda sobre a glacidade de uma estrela. A madureza vê, posto que a venda interrompa a surpresa da janela, o círculo vazio, onde se estenda e que o mundo converte numa cela. A madureza sabe o preço exato dos amores, dos ossos, dos quebrantos, e nada pode contra sua ciência. E nem contra si mesma, o agudo olfato, o agudo olhar, a mão, livre de encantos, se destrói no sonho da existência. Entenderam mais ou menos ali essa questão toda? Eu assumo que eu viajei no final. É incrível, né? Foi mais foda. Não, cara, você vai lendo e cada vez que você lê, você tem uma questão em que você consegue entender, que você consegue entrar e ter uma explicação, e ter uma teoria a respeito. Sabe qual eu fiquei brisando que é um soneto? É o soneto. É o soneto. Cara. Que é muito antimoderno. Vamos lembrar, a Tati falou que ele participou de 3 movimentos modernistas. A Pedra no Meio do Caminho é um poema concreto. É um cara que, tipo, no final da carreira dele, ele retoma formalismos... Ao clássico. Um clássico. E pior é que é um domínio assombroso, porque são muito bons. E a métrica dele é impecável. Eu explicaria como funciona a métrica, mas eu não sou muito bom nisso. Isso, volta o vídeo na tela. Tem vídeo da Tati, entendeu? Material didático. Mas basicamente, né, tudo que o modernismo lutou contra, de que não vamos usar nenhum tipo de metrificação, não vamos ter rima, Sim. não vamos, até porque lutava contra uma questão parnasiana, né, Sim. que era a forma pela poema forma elitista, e tal. que era um poema completamente antidemocrático, que é bem contra o que um Drummond, que era comunista, pelo menos até antes de virar niilista, Basicamente. que era comunista, não aceitaria. Eu gosto dessa virada dele pro niilismo. Porque é uma coisa de não acreditar em nada, porque pra ele nada. Inclusive, eu acho que uma das maiores definições, né, a gente tá brincando aqui dessa coisa do niilismo e tal, mas parece mesmo, porque pra mim uma das melhores definições seria justamente o último poema, né, que é A Máquina do Mundo, que é uma das mais famosas aqui do Claro Enigma, que é bem isso, né, de que mesmo quando ele pode ter a resposta das coisas, que é um homem que tá caminhando, e ele pode ter a resposta ali com uma máquina que sabe a resposta de tudo. Nossa, esse membro Fausto, que é o cara que procura o conhecimento total das coisas, né, e que ele é suprimido por 2 aspectos fundamentais que estão presentes no Drummond, que é de você ser um humano e você ser um sujeito moderno, onde tudo se destrói. E é maluco, assim, porque o homem não quer essa resposta porque ele viu que não vai fazer nenhuma diferença, e que é a pegada do niilismo, né, praticamente, assim, que é uma coisa de que, olha, e que lembra o Guia do Mochileiro das Galáxias. Inclusive, farei um vídeo no Valendo Livro sobre isso. Como Faça a série. entender Drummond com o Guia do Mochileiro das Galáxias. Nossa, eu assisti esse vídeo. Mas sabe que a gente tá falando aqui, a gente tá fazendo vários links e tal, e justamente também dá pra fazer um link se for algum tema da redação que envolva poder político, poder público, passeata, manifesto, Box. e assim vai. Box, é verdade. Porque no final das contas, a gente tem aqui um ceticismo, né, de alguém, de um poeta, que foi muito famoso em tudo que fez, e que depois de passar por várias fases, chegou num ponto que falou assim, cara, será que o mundo vale a pena? Não, não vale. Será que vale saber ressaca, esse livro é meio que a ressaca do sucesso dele. É ressaca do sucesso, E depois ele entra em outra fase e tudo mais, mas também não é exatamente, não tem nenhuma tendência mais tão filosófica, tão, né, social, enfim. É um mergulho pra dentro isso aí, né? É um mergulho pra dentro, é um Drummond claro e enigmático, né? Porque
é esse paradoxo, né? Até que ponto, assim, o homem também não é o próprio lado ruim da natureza e que até que ponto... Exato, sabe? A questão do Fausto, né? Até que ponto você saber tudo, você ter todo esse conhecimento, você vai conseguir algum tipo de coisa boa, você vai conseguir mudar o mundo, sabe? Então, assim, dá pra fazer um link, dá pra brincar muito e citar tantos outros livros, né? Mas eu acho que o Claro Enigma é bem uma representação disso. Sim. E outra coisa, o Claro Enigma, as pessoas ficam um pouco apavoradas porque é um poema, né? Mas ele não é muito encriptado, não é um negócio que é difícil de você sentir. Ele tem frases muito boas, você consegue pegar o conteúdo com alguma facilidade. E por ser um poema, um livro de poemas, é um livro breve. Ele é agradabilíssimo, assim. De fato, tem alguns textos que eles pegam você muito forte. E outra coisa, é um Drummond que ele tá numa... Eu falei boxe aquela hora na redação, porque é um Drummond que ele tá lutando. Ele tá lutando contra o mundo, ele tá lutando contra o próprio texto dele. Ele tem um poema que chama Legado, é bem do lado do engaço. Olha! O metrô tá bom hoje. Que lembrança da areia é o país que me deu tudo que lembro e sei tudo quanto senti. Na noite do sem fim, breve o tempo esqueceu minha incerta medalha e a meu nome se ri. E mereço esperar mais do que os outros, tu não me enganas, mundo, e não te engano a ti. Esses monstros atuais não os cativa Orfeu, a vagar taciturno entre o talvez e o ser. Não deixarei de mim nenhum canto radioso, uma voz matinal palpitando na bruma e que arranque de alguém seu mais secreto espinho. De tudo quanto foi meu passo caprichoso, na vida restará, pois, o resto se esfuma. Uma pedra que havia em meio do caminho. Ou seja, é o retorno... É retorno, é o porque, cíclico quase. De tudo quanto foi meu passo caprichoso. Ou seja, todo o caminho dele que ele fez bem do jeito dele. Na vida restará apenas um resto que se esfuma. Uma pedra que estava no meio do caminho, que foi justamente o poema de estreia dele. É o cara que ele chega e o legado dele é apenas, exclusivamente uma pedra no caminho, que, poxa, tipo... Mesmo que você não vá pra leitura do poema e fale, puta, um problema, ou o que quer que seja que era o poema. Mas o que resta pra ele foi como se fosse um talo, um segundo numa história de um país que ele mesmo não vai conseguir acertar. E que ele tentou em passos caprichosos. Sim. Andar. Exatamente, uma coisa meio que isso, né? Porque, convenhamos, gente, você provavelmente não é importante pro mundo. A gente também não. A gente não vai fazer muita diferença. A gente faz alguma coisinha ali, mas é um capricho esfumaçado no meio de um... Exato. Porque só vai restar uma pedra no meio do caminho. Porque o que resta é uma pedra no meio do caminho. Caraca, hein? Com isso, ó. Enfim, gente, espero que a gente tenha conseguido livrar a cara de vocês de alguma maneira, né? Com essa explicação e com toda essa coisa maluca que a gente vai indo, porque quando a gente começa a falar de literatura e artes no geral, a gente começa a brisar, mas sem nunca sair do ponto principal, que é você arrasar no vestibular. Ou na prova da sua escola, ou no bar com seus amigos. Ou, exatamente. Ou então você fala que você leu isso aí, você cita no bar, pra dar uma de malandro. Se alguém fala alguma coisa super cética, você fala assim, tipo Drummond, né? É, tipo Drummond, né? Sabe aquele tio do bar que tá falando mal de política, você fala, tudo que resta é a pedra no meio do caminho. Com essa a gente se retira. Bravo! Hashtag citei Drummond.